pessoal, tudo bem? Vamos então começar essa nossa revisão online, tá? Farei vários vídeos, serão vários vídeos então colocados aqui nesse canal, tá bom? E aí vai ser uma revisão totalmente grátis, beleza? Bom, para começar então, vou colocar a questão aí na tela, dá uma conferida, pausa o vídeo, tenta resolver e vem aqui no vídeo, ok? Bom, então como vocês viram aí no enunciado do problema, o que vai acontecer? Das 8h30 até as 14 horas, aí está afirmando que a temperatura vai subir, tá? Então é importante você ficar ligado nisso aqui, ó. Nesse intervalo aqui, a temperatura ela vai subir, tá? Ela sobe. E fala ainda mais o seguinte, o enunciado diz o seguinte, que a cada variação de 1 grau na temperatura corresponde a uma variação de 2% no volume do mercúrio. Isso vai ser importante para a gente. Por quê? Porque eu estou observando o seguinte, ó, que das 8h30 até as 14 horas, você vai perceber que acrescentou em termos de volume, percentuais, acrescentou mais 12% aqui, pessoal. Então, usando aquele dado, né, que a cada 1 grau de variação na temperatura, isso corresponde a 2% no volume, olha, se aumentar 12%, então é claro que você vai ter um acréscimo para 6 aqui, não é isso? Como é que você pode enxergar isso? Fácil. Se aqui você multiplicou por 6 para chegar em 12, aqui também você multiplica por 6, por isso que vai dar um acréscimo, uma variação aí de 6 graus. Tá? Então esses 6 graus seria a variação. Tudo bem? Quer dizer, é uma forma de você fazer a regra de 3 rápida. Né? Quer dizer, é o seguinte, pessoal. Se aqui vai aumentar 6 graus, então dá pra gente até ter uma noção de quanto é que é a temperatura às 14 horas, né? Porque aumentou 6 graus, ou seja, de 25 passou para quanto? Para 31 graus Celsius. Só que não é isso que o problema pergunta. A pergunta é o seguinte, depois das 14 horas, a temperatura começa a cair, tá? Ou seja, desce aqui a temperatura, né? Então, como a temperatura começa a cair, mantendo a mesma taxa de variação aqui, quer saber então qual é a temperatura às 18 horas. Lembrando que a temperatura vai cair a partir das 14 horas e o texto coloca que vai cair até as 22. Nem vou usar as 22 horas aí, tá? Só mesmo para enganar a gente um pouquinho aí. Bom, então nesse caso, o que eu tenho que fazer, pessoal? Observar o seguinte, que das 8h30 até as 14 horas, nós temos aqui o quê? São 5 horas e meia. Então, galera, a gente percebe o seguinte, que das 8h30 para as 14 horas, passaram-se 5 horas e meia, e a variação da temperatura foi de quê? De 6 graus. Perfeito? Então, das 14 para as 18 horas, que são 4 horas, vai variar quanto aqui nesse caso, tá? Então, em 4 horas, vai variar quanto? Vamos botar aqui que vai variar x. Galera, então resolvendo essa regra de 3, né, você vai ter o seguinte aqui, 5,5 multiplicado por x igual a 24. Vamos resolver isso daqui. Então, x vai ser igual a 24 sobre 5,5, que vai dar aproximadamente em torno de quanto? De 4,4 graus Celsius. Só cuidado, não vai somar, vai cair, vai perder. Então, dos 31 graus Celsius que tinha aqui às 14 horas, você vai retirar menos 4,4 graus Celsius. Isso vai acabar dando então o quê? 26,6, tá bom? Então a resposta aí, 26,6 graus Celsius. Perfeito? Bom, vou colocar a questão aí na tela, dê uma conferida, leia a questão, pausa o vídeo, tenta fazer e depois volta aqui para a gente resolver. Vamos lá. Segundo o enunciado, vocês vão perceber aí que tem um triângulo equilátero inscrito na circunferência. E aí, pessoal, se o triângulo é equilátero, tem que lembrar que os três ângulos equivalem a 60 graus. Então, no caso aqui, eu vou colocar os 3 vértices, A, B e C. Em cada um dos vértices tem que lembrar que vale 60 graus. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, a altura do triângulo, que seria o segmento que vai do ponto A até o ponto M. Essa altura vai dividir esse ângulo ao meio, vocês sabem disso, né? 2 ângulos de 30 graus. E conforme fala anunciado aí, o raio da circunferência é igual a x, tá bom? Então, inicialmente, você vai ter o raio da primeira circunferência aí, que é igual a x. Perfeito. Aí fala ainda que vai sofrer um acréscimo de 10% nesse raio. Quanto então que fica a nova área? A gente pode fazer essa questão da seguinte maneira. Bom, como vocês sabem, no caso, se o raio é igual a x, do ponto A até esse ponto aqui, que seria o centro, né? Que na verdade é o baricentro aí do triângulo,
Você sabe que isso aqui vai ser igual a x, tá? Então no ponto A aqui, ó, até o ponto O, isso daqui, isso será igual a x. Perfeito. Outra coisa interessante, do ponto O até o ponto C, que é isso aqui, ó, isso também vai ser o raio do círculo, né? Ou seja, também vai ser igual a x. Então, pessoal, dá pra gente fazer o seguinte aqui agora. Dá pra gente relacionar esse x aqui com o lado do triângulo equilátero, certo? Como vocês sabem, na verdade, quando eu faço aqui o segmento que vai do ponto O até o ponto C, aqui você vai ter dois ângulos iguais a 30 graus, né? Já que o ângulo era 60, você vai ter então aqui dois de 30 graus. Se você olhar, por exemplo, para esse ângulo 30 graus aqui, e utilizar a trigonometria dentro desse triângulo, dá para achar o valor do segmento MC, tá? Que vai ser a metade do lado do triângulo. Para isso, basta você olhar para o triângulo, o MC, e fazer aqui o cosseno de 30, tá? Se você fizer, nesse caso, cosseno de 30, isso será igual a quanto? Cateto adjacente, né? Que no caso aqui seria MC, sobre a hipotenusa, que é x. Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, aí você põe aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, então você consegue encontrar o segmento MC em função do x. Ou seja, o segmento MC vai ser igual a quanto? A x vezes a raiz de 3 sobre 2. Bom, para que fazer isso? Vai fazer isso aí pelo seguinte motivo, pessoal. Dá pra gente achar agora o lado do triângulo equilátero, tá? Porque se aqui x raiz de 3 sobre 2, o ponto M é ponto médio, ou seja, esse lado aqui é igual a esse aqui, ó. Então MC é igual a MB. Portanto, eu posso então concluir que o lado do triângulo equilátero, que seria o lado BC, ele é o dobro de MC. Vai ser o dobro daquele valor ali, ó. O dobro de x vezes a raiz de 3 sobre 2. Cancelando aqui o 2 aqui, né? Você então vai ter que o lado do triângulo será igual a quanto? A x raiz de 3. Pronto, esse seria o lado do triângulo. Lembrando que como isso aqui vai ser o lado do triângulo equilátero, aí o que vai acontecer agora com esse x? Esse x vai sofrer um acréscimo, tá? Se o x vai sofrer um acréscimo de 10%, então o lado BC, vamos chamar aqui de lado B', C', ele também vai sofrer esse acréscimo de 10%. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esse x aqui, multiplicado pela raiz de 3. Vou dar aqui uma invertida para vocês entenderem melhor. Vou pegar esse lado aqui, o anterior, e vou acrescentar aqui 10%. Pessoal, 10% tem um macete, né? Que é você multiplicar isso aqui por 1,1, tá? Então, se vai acrescentar 10%, multiplica isso aqui por 1,1. Então, o lado vai ser 1,1 vezes x vezes a raiz de 3, tá bom? Então, o novo lado desse outro triângulo, ele vai ter isso aqui, ó. Vai ser 1,1 vezes x vezes a raiz de 3. É o novo lado, tá bom? Vamos botar assim, novo lado. Aí você pode, para ganhar tempo, você pode aplicar aquela formulinha mágica da área do triângulo equilátero, que é muito bom você saber essa fórmula. Vai lhe ajudar, você vai ganhar tempo, perfeito? Então, pessoal, quer dizer o seguinte, que a nova área aqui, né, do triângulo, vai ser igual, aí você vai fazer isso aqui, ó, o lado elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3, tudo isso aqui sobre 4. Pronto, vai resolver a questão agora, tá? Então a área do triângulo vai ser igual a esse lado aqui, que é 1,1 vezes x raiz de 3 ao quadrado, vamos botar aqui, 1,1 vezes x vezes a raiz de 3 ao quadrado, e continua aqui, ó, vezes a raiz de 3 sobre 4. Então a área do triângulo, que está pedindo aí, será igual a quanto? Vai ser igual, ó, observa, ó, esse 2 aqui vai fazer 1,1 ao quadrado, vai ficar 1,21, vezes x ao quadrado, o x também vai ficar ao quadrado, e vezes a raiz de 3, só que a raiz de 3 ao quadrado cancela, né? Então vai ficar vezes 3, vezes aquela raiz de 3 sobre 4. No final, moçada, ó, o que você vai ter? Você vai ter 1,21 vezes 3, que dá o quê? 3,63 vezes x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por isso que nesse caso a alternativa correta da questão vai ser a letra E. Não é isso, moçada? Bom, galera, agora uma questão que envolve geometria analítica, tá? O estudo da reta. Confere aí no enunciado, vou colocar na tela para vocês, pausa o vídeo, como já sabe,
resolve o problema e aí depois vem conferir aqui a resolução. Valeu? Bom, então conforme disse anunciado aí, está afirmando, tá, que quer encontrar a equação da reta que passa pelo baricentro e pela origem do plano cartesiano. Vou precisar descobrir o seguinte aqui. Primeiramente, quanto é que mede esse segmento aqui? Sabendo que o triângulo é um triângulo equilátero, então aqui é o ponto médio, pois como o lado do triângulo é igual a 4, né, que do 1 até o 5, pessoal, é BC, também é de 4. Então o lado do triângulo equilátero vai valer igual a 4, né? Logo, MC é igual a BM, que vale 2. E é possível a gente, usando trigonometria, se a gente ligar o ponto G aqui até o ponto C, ó, fizermos essa ligação aqui do ponto G até o ponto C, vai dividir esse ângulo aqui ao meio, como nós já sabemos disso daqui, ou seja, 2 de 30 graus aqui, e é possível a gente descobrir então quanto é que mede o segmento GM. Então vou aplicar aqui a trigonometria, no caso, vou aplicar a tangente de 30 nesse triângulo aqui, ó, tá certo? Então vou usar aqui o 30 graus, vou fazer isso aqui, ó, tangente de 30, lembrando que tangente é a razão entre o cateto adjacente, que é GM, e lembrando que a tangente, né? Pessoal, lembrando que a tangente é a razão entre o cateto oposto, que seria GM, oposto a 30, né? Sobre o adjacente, que é 2. E a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então vai concluir que o segmento GM ele é equivalente a quanto? A 2 raiz de 3 sobre 3. Esse é o segmento GM, ou seja, quanto é que mede isso aqui, ó? Isso mede então 2 raiz de 3 sobre 3. Pessoal, isso significa dizer uma coisa, que o baricentro, né, que aqui no caso estou usando a letra G para baricentro, que é o centro de gravidade, o x dele é igual a 3, que é isso aqui, e o y, atenção, hein, será 1, que é isso aqui, ó, vai ser a soma desse 1 com esse pedacinho aqui, que é 2 raiz de 3 sobre 3, né? Então vai ser 1 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, eu ainda posso reescrever o baricentro assim, ó, 3, se a gente somar isso aqui, como a gente tem aqui um número inteiro e uma fração, eu costumo fazer o seguinte cálculo, tá? Pego esse 3 que está aqui, multiplico por 1, sempre que eu vou fazer uma conta como essa, eu faço isso. Ou seja, uma parte inteira e uma fração. Aí 3 vezes 1 dá 3, fica 3, mais 2 raiz de 3 sobre 3. Isso aí vai ser o baricentro. Beleza? Bom, agora eu vou precisar fazer o seguinte, calcular a equação da reta que passa pelo baricentro e pelo ponto O, que é a origem do plano cartesiano, tá? Pessoal, para isso eu vou usar aquele formato bem clássico de equação de reta que parece com função afim, que é a equação reduzida, que é isso aqui, ó, y igual a mx mais q, onde m é o coeficiente angular e q é o coeficiente linear. E tá fácil a gente descobrir porque, ó, o coeficiente linear sempre é o ponto que a reta corta o eixo do y. Nesse caso, como passa pela origem, então q é igual a 0. Exato, tá? Então q vai ser igual a 0. Tá fácil você fazer a reta. E aí, para você terminar o problema, basta você achar agora o coeficiente angular da reta. Pessoal, vamos lembrar aqui um detalhe. Essa reta está formando aqui, no caso, um ângulo com o eixo do x. Esse ângulo aqui, ó. Eu vou chamá-lo aqui de ângulo alfa. Vamos dar uma olhada nesse triângulo aqui, esse triângulo retângulo aqui, ó. Dá pra gente calcular a tangente do ângulo alfa. Por que eu tenho que calcular isso daí? Porque, na verdade, por definição, o coeficiente angular da reta, ele é numericamente igual à tangente do ângulo alfa. Ou seja, o ângulo que a reta forma com o eixo do x. Então, trabalhando com esse triângulo retângulo aqui, nós temos então o cateto oposto a alfa vai ser do ponto G até o 3, ou seja, é 1 somado com aquele 2 raiz de 3 sobre 3, nós já calculamos que deu isso aqui, então vai ser cateto oposto, que é 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3, que é o valor do y do ponto G, né? Reparem que é o valor do y do ponto G, que é isso aqui, sobre o cateto adjacente, que é 3. Resolvendo essa conta aqui, ó, teremos que m vai ser igual a 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3, vezes, né, como é uma divisão de fração, você vai repetir a primeira e vai inverter a segunda, tá?
Então, vezes o inverso de 3 fica 1 sobre 3, portanto, o coeficiente angular da reta vai ser igual a 3 mais 2 raiz de 3 sobre 9. Aí é por isso que a alternativa correta é a letra E. Porque observem aí que na letra E você tem y igual a 3 mais 2 raiz de 3 sobre 9 vezes x. Então, no lugar do m, eu coloquei aquela expressão, né? 3 mais 2 raiz de 3 sobre 9 vezes o x mais 0. Ou seja, por isso que a alternativa correta aí, então, de fato, é a letra E. Valeu? Bom, pessoal, continuando então a nossa revisão, vou colocar a questão aí para vocês. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois volta aqui, beleza? Vamos lá então. Bom, segundo então o enunciado aí, galera, aquela cartela que todo mundo conhece, né, que tem um bingo, perfeito? Cada coluna você vai poder colocar 5 números, no caso aqui 5 casinhas em cada coluna, exceto na coluna que tem um N, que já tem esse bonequinho aí, no caso só botei 4 casas. Aí o problema tem um detalhe importante quase no final que fala bem assim, lá no final, ó, que sendo que reordenações dos números, quer dizer, você mudar a ordem dos números, isso vai gerar, numa mesma coluna, né, vai gerar o quê? Cartelas diferentes. Ou seja, pessoal, importa a ordem. E aí, se a ordem importa, é o quê? Arranjo, perfeito? Então, nesse caso, como cada coluna, nós temos disponíveis aí 15 números, perfeito? Então, na primeira coluna, eu vou fazer o quê? Vou fazer o arranjo de 15 elementos tomados 5 a 5. Por que 5 a 5? Porque são 5 possibilidades aqui, ó. O mesmo vale para a segunda coluna, o arranjo de 15 elementos 5 a 5. Só que na terceira coluna não vai ser 5 a 5, só tem 4 vaguinhas aqui, ó. Ou seja, é o arranjo de 15 elementos 4 a 4. Na outra, o arranjo de 15 elementos 5 a 5. E na última aqui você vai ter o arranjo de 15 elementos 5 a 5 também. Perfeito? Bom, como é que a gente resolve então usando o arranjo, a fórmula do arranjo, né? Vamos lembrar que o arranjo de n elementos tomados P a P é dado por n fatorial sobre n menos p fatorial. Então essa aqui é a fórmula de arranjos, certo? Nesse caso aí, vamos pensar, por exemplo, o seguinte. Se você quer fazer o arranjo de 15 elementos tomados 5 a 5, isso vai ser igual a 15 fatorial dividido pelo fatorial de quem? Da diferença, 15 menos 5, ó. E aí por isso que 15 menos 5 apareceu 10 fatorial aí, ó, tá bom? Então você vai ter 15 fatorial sobre 10 fatorial. Já quando você for fazer, no caso, o arranjo de 15 elementos tomados 4 a 4, que é o que vai ser feito na coluna do meio, então isso vai ficar 15 fatorial sobre 15 menos 4 fatorial. Por isso que isso vai dar fatorial do 15 sobre o fatorial do 11, tá bom? Bom, agora é o seguinte, já que eu farei um produto, observe que o resultado, né, a resposta aí, ela... Bom, pessoal, já que eu farei então o produto, observe então que eu tenho que fazer o seguinte, ó. O arranjo 15, 5 a 5 está aparecendo aqui, ó, 4 vezes. Ou seja, multiplicando 4 fatores, na verdade, né? Então eu vou ter esse 15 fatorial sobre 10 fatorial, 4 fatores, elevado a quarta, tá? Então vou botar aqui, ó, 15 fatorial, 10 fatorial, isso aqui é elevado a quarta, vezes esse outro aqui, que é o 15 fatorial sobre 11 fatorial. Tá bom? Então, 15 fatorial sobre 11 fatorial aqui. Pronto. O que nós temos, na verdade, aqui agora que fazer é o seguinte, tá? Como é 15 fatorial aqui também, aí eu tenho que observar que aqui vai dar 15 fatorial a quarta e aqui eu tenho 15 fatorial elevado a 1. O que é isso aí? Produto de potência de mesma base. Eu vou repetir a base, que é 15 fatorial, e eu vou somar os expoentes. O 4 daqui e o 1 que está aqui. Ou seja, por isso que apareceu aí o 15 fatorial à quinta, porque é 4 mais 1. E no denominador eu tenho 10 fatorial à quarta, multiplicado por 11 fatorial. Observem que o resultado aí, o gabarito, é a letra D, né, a alternativa correta. Está só a ordem trocada do 10 fatorial à quarta pelo 11 fatorial, mas você sabe que isso daí não interfere no resultado. Portanto, confirmamos que de fato a alternativa correta é a letra D. Valeu? Para finalizar aqui com vocês, é o seguinte. Divulguei nas redes sociais que esse aulão, né, que essa revisão, que na verdade é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu farei para vocês, para ajudar vocês.
Faremos uma revisão paralela, uma revisão totalmente grátis. A única coisa que eu peço a vocês é o seguinte, veja só, se você de alguma forma vendo esses vídeos, você conseguiu aprender alguma coisa, mudou, né, a sua forma de estudar, você realmente ganhou com isso daí, se de alguma forma você ganhou com isso daí, aprendeu alguma coisa, vai lhe ajudar, então eu peço que você ajude então ao canal crescer mais um pouco, tá? A meta é que a gente consiga atingir aí até véspera do Enem os 1000 inscritos, perfeito? Então conto com vocês, divulguem, tá? Para as famílias, para os seus primos, seus parentes aí, façam as divulgações, divulguem aí, consigam então o maior número de inscritos possível, tá? Esse vai ser o preço que você vai pagar, pronto, tá aí a sua dívida, tá? Sua dívida então vai ser conseguir para esse canal o maior número de inscritos possíveis, valeu? Até mais!